Olá, sejam bem-vindos ao programa Vida de Empresário. Hoje temos a honra de receber Rafael Servoni, presidente do Ciesp São Paulo. Primeiramente, muito obrigado pela atenção. Prazer é meu. Pelo carinho de ter vindo aqui. Eu sei do tempo, de tudo, mas eu acho que vai ser muito boa conversa para o nosso assinante entender direitinho Ciesp e Fiesp. Tá bom? Então, eu queria que você se apresentasse primeiro ali para depois a gente começar a bater um papo. Bom, meu nome é Rafael Servoni, sou presidente do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, do Ciesp, e primeiro vice-presidente da Fiesp, Federação da Indústria do Estado de São Paulo. Venho do setor têxtil, onde eu tenho, minha família já é terceira geração de indústria têxtil. Nasci no meio de fardo de algodão, de rolo de tecido, e também cheguei a presidir o Sindicato Estadual da Indústria Têxtil, o Sinditêxtil, e a Associação Brasileira da Indústria Têxtil, ABIT. E agora estamos aqui nessa luta aqui com o presidente do Ciesp. O Eduardo, dono daqui da TV, o pai dele também foi de indústria têxtil muitos anos. Ficou e depois ele tem do outro lado lá, só que aí hoje ele só faz patrimonial, ele aluga para macro, essas coisas, porque a indústria têxtil, sabe? Mas a indústria têxtil é uma indústria que se reinventa a cada dia, hora, né? E ainda é bastante relevante, é o maior responsável pelo emprego da indústria de transformação, tem 95% de mulheres, então é um setor relevante também na questão feminina, e das quais, dessas 75% de mulheres, 40% são rimo de família, sustentam os seus lares. Então é um setor bastante importante. E nós estamos falando aí de um faturamento de 30 bilhões, né, de reais. Então, é algo bastante relevante. Indústria que se reinventou, foi responsável pela primeira revolução industrial, o TEAR é o símbolo da revolução. Isso foi a mais usuária. Isso a gente aprende na faculdade. Foi a maior usuária da segunda revolução industrial, na época do vapor e tal. E da terceira revolução industrial, quando começou a computação, o computador veio na base da cartela perfurada do TEAR Jacquard. Então foi muito. Agora na quarta revolução também está tendo um papel importante. Fiesp e Ciesp, qual é a diferença? Eu vou dizer exatamente o que me perguntaram, mas as duas não são a mesma coisa? Tem os mesmos objetivos, mas são diferentes, né? O Ciesp, inclusive, é muito anterior à Fiesp, foi fundada pelo comendador Francisco Matarazzo em 28 de março de 1928, ou seja, 94 anos, né? E ela é composta eminentemente de empresas voluntariamente. Nós não temos nenhum compulsório, nunca tivemos, sempre tivemos que nos reinventar para mantermos a entidade. Então, é uma entidade de 94 anos atrás. A Fiesp veio algumas décadas depois, na época de Getúlio Vargas. E o Ciesp ajudou a fundar a Fiesp. Eu acho então, que isso que é importante. Disso. E os nossos fundadores, como eu disse, foi Matarazzo, foi o Zé Hermílio de Moraes, foi o Jorge Street, foi a família Jafé, a família Roberto Simons, né? Então são os capitães. Tem o Instituto Roberto Instituto Simons. Em homenagem a ele, que ajudou a fundar as entidades, né? Nós tivemos também disputa esse ano, mas foi a pedido dos diretores da Fiesp e do Ciesp. O Paulo, na saída dele da Fiesp, ele reuniu os empresários, os sindicatos e perguntou qual é o modelo que eles gostariam. Se era um modelo de sucessão com um único presidente ou com dois presidentes. E a conclusão foi que depois de 7 anos de crise e 2 de Covid, seria relevante nós termos duas pessoas ao invés de uma, para termos muito foco. E nós estamos, só que com a condição sine qua non de termos uma sinergia entre os presidentes, pessoalmente, uma sinergia pessoal e de instituições. E aí foram escolhidos o Josué e eu, mas na condição também pedido pelos associados e pelos diretores e pelos presidentes de sindicatos que nós tivéssemos cruzamento do primeiro vice-presidente. Então o Josué é o meu primeiro vice-presidente no Ciesp e eu sou e vice-versa, né? Já a Fiesp é uma entidade formada na época de Getúlio Vargas por decreto federal. E ela é representada por 130 sindicatos dos mais diversos segmentos. Então, quem vota, quem elege, são os sindicatos. Essa é a diferença. Uma direta empresa e outros também empresas, mas indiretamente através de seus sindicatos. Não são só sindicatos patronais, são empresas de vários segmentos. Isso. Não, no Ciesp nós não temos sindicatos. Não tem, não. O Fiesp é sindicato. A Fiesp é só sindicato. No Ciesp são empresas de vários segmentos. Então, eles se complementam, na verdade. Tá. Beleza, porque é uma dificuldade, porque realmente a gente não entendia o porquê das coisas. E até eu levei um susto quando me fizeram essa pergunta. Falei, nossa, nunca pensei nisso. E tem um fato relevante, né, Domingos, porque o Ciesp tem uma representatividade na ponta através de 42 diretorias regionais.
Então, nosso diretor regional lá de Santa Bárbara do Oeste, onde eu moro, nós temos um diretor regional que conhece pessoalmente, mora lá. Tem meta, sabe como fazer. Não, e conhece o prefeito, conhece pessoalmente o presidente da Câmara, o comandante do Corpo de Bombeiros, então tem um poder de mobilização e é uma rede que os sindicatos podem usar para chegar na ponta. Não, eu acho que essa solução de vocês, na minha visão, conheço um pouco a Fiesp, é a melhor coisa, porque presidente da Fiesp e do Ciesp, talvez você não consiga fazer nenhuma das duas boas, né? Ou você vai focar em uma. Exatamente. Eu acho que agora essa situação ficou bem melhor. Bom, mas vamos lá. Eleito, parabéns. Obrigado. Veio. Vamos falar um pouquinho como é que vocês pegaram a Covid. Acho que pegou todo mundo. Como é que o Ciesp enxergou os seus associados, né? Nessa pandemia, o que o Ciesp fez pelos seus associados durante a pandemia, para depois a gente falar um pouquinho de outros projetos e pós-pandemia. Vamos lá. Como é que você enxergou? A pergunta é muito boa. Durante a Covid, todos fomos pegos de surpresa, fomos para lockdown. Nesse primeiro momento, aí o Ciesp entrou muito forte, mais do que a Fiesp, porque nós tivemos que negociar com todos os prefeitos, aquela pressão de fechar, fazer o lockdown, e os prefeitos naquela pressão nas costas da sociedade e dos órgãos de medicina, dos secretários de saúde, também acabaram fechando empresas, indústrias, no lockdown. Mas, nesse momento, essas empresas produziam ar comprimido para os hospitais, remédios para os hospitais, máscaras, respiradores, álcool em gel ou componentes, ou peças para esses componentes. Então, nós tivemos que negociar muito fortemente com as prefeituras para poder manter a economia fluindo, né, num momento super crítico. Também mergulhamos junto com a Anvisa, junto com a ABNT, para compor as normas depois de retorno seguro às empresas, as normas de uso de máscara, quais as máscaras que deveriam ser feitas, como produzidas, quais os controles de qualidade para ela, como a gente ia lidar também com a importação e exportação desses equipamentos. Então, teve uma atuação fortíssima do Ciesp. E, em conjunto com o Ciesp, a Fiesp atuou também conosco para produzir esses materiais. Faltou a máscara, faltou o álcool gel, então nós usamos a estrutura das escolas do Senai, e SESI e Senai são ligados à Fiesp e não ao Ciesp. E nós pudemos produzir, com os nossos técnicos e engenheiros, 1 milhão de máscaras para doar à população, 1 milhão de kits de álcool gel para doar à população. Nós consertamos respiradores que estavam quebrados nos hospitais. Nós nos unimos à Marinha do Brasil para poder produzir um respirador de guerra de baixo custo e alta eficiência para os hospitais, em parceria com a indústria automobilística, que são associados do Ciesp. Usamos esses engenheiros para produzir esse respirador novo. Produzimos 370 mil face shields e usamos, na sequência, surgiu o pior, que é o desemprego e a fome. Então, nós produzimos 12 milhões de refeições, de kits, de marmitas de 470, 480 gramas, que juntávamos com o kit, entregávamos gratuitamente uma marmita, um kit de álcool gel, três máscaras, e isso ia para a população auxiliar. Atuaram mesmo na necessidade da população. E aí veio a dúvida, como entregar esse kit? Porque, no primeiro momento, surgiram alguns golpistas que queriam receber para depois vender. Então, nós nos unimos a mais de 1.500 ONGs, igrejas e clubes de serviço, que eles sim distribuíam, porque eles conhecem o público de menor renda. Beleza. Voltamos já. O nosso programa Vida de Empresário está de volta. Os grandes nomes da economia que geram empregos, movimentam o Brasil, estão aqui no nosso programa, compartilhando suas experiências, suas histórias, vitórias e dificuldades. Programa Vida de Empresário, histórias de quem faz o Brasil crescer. Siga-nos nas redes sociais e visite nosso site. Até lá. Ô Cervoni, passou a crise, vamos chamar assim, não acabou a pandemia, né? Porque acho que ela ainda continua, mas o mercado, o mundo está voltando ao normal, as coisas estão voltando. Como é que vocês enxergaram? Eu vou te fazer duas perguntas, que eu vi que talvez 2 projetos legais dentro da minha visão, que são fantásticos. Queria até que você falasse um pouquinho com eles. Primeiro, a jornada de transformação digital, né? A segunda é a transformação de know-how do SESI para as escolas públicas. Isso eu acho maravilhoso. Na minha opinião, deveria voltar ao que era antes. Da minha época, que a gente tinha o SPB, o professor chegava, se levantava, respeito, porque hoje ninguém tem respeito. Sou professor de faculdade, os caras não estão nem aí, querem que você se exploda. Cantava o hino nacional. Cantava o hino nacional e tal, mas faz parte, nós vamos chegar lá.
Quando nós assumimos agora em janeiro, me reuni com o Josué e nós estávamos discutindo quais os projetos prioritários, pilares da nossa gestão. E nós concluímos que para sair da crise nós precisamos atacar dois aspectos fundamentais: educação e ganho de produtividade. Educação por quê? Porque durante o período de Covid, e nós fizemos uma análise dos exames do SARESP, que medem a qualidade de ensino através de provas comparáveis entre os estados, entre os sistemas de ensino e com o mundo. E, infelizmente, Domingos, o que nós vimos é que as escolas públicas perderam ao longo desses anos um resultado equivalente. Se eles fazem o exame do SARESP, um aluno de terceiro colegial tem um resultado equivalente a 7 anos para trás. Nossa Se perdeu Senhora. 7 anos. Isso é Nas importante. nossas escolas do SESI, que nós não paramos um minuto, porque quando foi para lockdown, nós imediatamente começamos, em 10 dias começamos a fazer os cursos Sim, online. E, só que algumas crianças não tinham laptop e outras famílias não tinham nem Wi-Fi em casa. Então, nós fornecemos os computadores e fizemos assinaturas para essas famílias do Wi-Fi. E então nós não perdemos nem uma semana só no máximo, mas mesmo os nossos alunos perderam o equivalente a 2 anos. Ou seja, aluno terceiro colegial está dando resultado de primeiro colegial. Então, se a gente não reduzir esse gap imediatamente, a gente corre o risco de perder uma geração. E aí o Brasil perde e não recupera mais esse tempo perdido. Então, nós vamos transferir, a gente já transfere, nós temos um sistema SESI de ensino, a gente já tem programas com as prefeituras para transferir o know-how para as escolas públicas, mas hoje a gente atinge, nas nossas escolas ao longo do estado, a gente alcança mais ou menos 200 mil alunos no SESI. A gente quer chegar agora a mais de 2,5 milhões de alunos através do ensino público. Então, nós vamos ganhar escala. E essa escala vai ser com uma parceria ampla com as prefeituras, com os secretários de educação, com os professores, além dessa transferência de know-how e usando também as nossas estruturas, porque hoje o aluno do SESI, ele entra na 4ª série e a partir do 7º ano ele também tem um ensino integrado, meio período no SESI e meio período no SENAI. Esse é um segundo projeto que nós estamos discutindo com o governo federal, que é a 5ª via, que a Suíça faz muito bem, que a Áustria faz muito bem, que a Alemanha faz muito bem. E alunos que saem com conhecimento do ensino técnico, além do ensino fundamental e ensino médio, eles têm uma empregabilidade anos-luz à frente e são profissionais mais competentes. Então, nós estamos trabalhando a segundo projeto nesse sentido. Um terceiro ponto que inclui nesse projeto é nós fizemos um estudo internacional que mostra qual a diferença de uma escola pública extremamente eficiente e uma muito pouco eficiente. Não é a estrutura, não é o prédio, não são os professores, não é o salário, é a figura do diretor da escola. Quando o diretor da escola é muito competente, mesmo sem recurso, ele dá um excelente resultado. Então, nós montamos um MBA para diretores da escola, a gente aplica esse conhecimento para ele individualmente, não é coletivo, ele faz um projeto individual para ele e nós acompanhamos um ano a implementação, porque às vezes peca na implementação também, né? E o quarto ponto, nós temos as faculdades do SESI. Sim. Nessas faculdades do SESI também nós temos, então o aluno de 4ª série pode sair com o ensino técnico após o terceiro colegial, mas pode fazer mestrado e doutorado. Sim. Só que nós vamos usar essas faculdades para capacitar também os professores, formação de formadores. E esse é um ponto muito relevante. Então, a gente espera que em até 2 anos a gente tenha um nível de ensino no estado de São Paulo equivalente ao do Chile, que é um nível muito... E aí nós vamos buscar a Coreia, que é o melhor do mundo. O outro ponto é a jornada de transformação digital. Esse ainda mais é usado. Nós temos no estado de São Paulo, pelos dados da Receita Federal, aproximadamente 53 mil empresas no estado, das quais 92% são micro, pequenas e médias empresas. O que dá mais ou menos 44 mil empresas. E dessas 44 mil empresas, nós vamos, em 2 anos e meio, fazer uma jornada de transformação digital para 40 mil das 44 mil micro, pequenas e médias empresas. Nós vamos pôr uma quantidade brutal de recursos junto com o Sebrae, São Paulo, e é uma etapa de 8 steps, de 8 degraus, né? A gente inicia num diagnóstico, né, com a empresa. Pela primeira vez a gente entra na estratégia da empresa, aí a gente vai para a otimização de processos, mudar em layout, ganho de produtividade, e se não der,
no mínimo 20% de aumento de produtividade, a gente nem começa. A gente garante que, começando conosco, a gente dá no mínimo 20%. Aí a gente vai para o mapeamento, usa ferramentas de toolbox, faz um roadmap estratégico para a empresa e a gente entra na transformação digital na sequência. A etapa 5, a gente entra em processo de automação. Depois da automação, a gente trabalha a digitalização de processos e de dados com sensores que a gente começa lá atrás. Depois dessa digitalização, a gente integra as informações. E, por último, a gente entra na indústria 4.0, na manufatura avançada. Então, isso dá uma transformação total nas empresas, né? E eu ganho, as empresas que fizeram piloto conosco, ganharam entre 40% e 70% de produtividade. Então, ela sai com outra cabeça, muito mais competitiva, e quem estiver preparado nessa largada da saída da crise do Covid, sai à frente, porque empresas mais eficientes começam a exportar também. Sim, não tem muita opção. E nós estamos num momento, pós-Covid, de reshoring, de nearshoring, ou seja, todo mundo está discutindo as cadeias globais de fornecimento, principalmente a integração das cadeias regionais de valor. E se a gente fizer uma integração entre as Américas, a gente começa a substituir produtos asiáticos, e a crise e a Covid mostraram como é perigoso você ter alta concentração em países asiáticos. Esse foi o grande negócio que a gente descobriu, porque ninguém nunca imaginou que a Índia, a China, a gente fosse 100% deles, e hoje eles falam, nós estamos... Outro dia eu estive na farmácia, a minha filha, quer dizer, minha neta, amoxicilina, que é remédio que você toma desde... Não tinha, ela estava com otite, não tinha, corona, acabou. E além como diz no interior, né, além da queda, teve o coice. Sim. Ou seja, depois de 7 anos de crise, 2 de Covid e uma guerra na Ucrânia. A Ucrânia, por exemplo, é responsável por mais de 47% da importação de potássio, mas milho e soja. Milho e soja, principalmente milho, é a base para proteína animal, para rações animais, para leite, para ovos. Então, isso aumenta a inflação. Então, se a gente tiver uma cadeia regionalizada de valor, integrada, aí a gente fica muito mais autossuficiente. Primeiro, que está de parabéns, eu acho que esse da educação, para mim, na minha opinião, como professor até, universitário, eu acho que é fundamental, porque eu venho de uma base de educação muito forte, que é o Colégio de Estado. Eu acho que esse deveria vir e voltar, porque independe da sua classe social, ela é igual para todo mundo, entendeu? Eu acho que isso é fundamental. Estamos investindo centenas de milhões de reais, porque o programa vai ser gratuito. Olha. E a gente entende, e aprovamos no Conselho, porque a gente entende que no momento de retomada, após tantas dificuldades, a gente tem que dar essa oportunidade gratuitamente. Eu não gosto particularmente de oferecer coisa de graça. Porque ninguém dá muito valor. Ninguém dá muito valor, mas agora está na hora da gente mostrar, necessidade. Dar o braço, dar a mão, dar força para sair. E você vai descobrir quem quer e quem não quer também, logo mais. Você e depois, quando ele chegar mais avante na jornada, ele vai precisar de alguns recursos para poder adquirir mais equipamentos. Junto com a jornada vem todo um sistema de financiamento que nós estamos montando. O presidente do Conselho da Micro e Pequena Empresa, o professor Luciano Coutinho, pela Fiesp, e nós estamos buscando um sistema que ele pague com o aumento da produtividade. Então, cabe no bolso. Tem que ser programas de alto impacto, baixa duração e que caibam no bolso. Pô, parabéns. Estamos chegando ao final do nosso programa, tá vendo como é pouco tempo? Passa rápido, Não deu nem para explicar muita coisa que a gente queria conversar, mas eu quero te agradecer, parabéns, eu acho que esse seu projeto da educação, ele vai virar nacional. É nem meu projeto, projeto da indústria. Não, o projeto que eu digo do CIESP, entendeu? Eu acho que é um projeto que lá no norte, essas pessoas estão precisando muito, entendeu? Sem dúvida. Porque a escola hoje degringolou. Isso pode ser um projeto que se espelha, o que sai de São Paulo, se espelha para o Brasil. Mas eu acho que vai virar, na minha opinião, vai virar porque a necessidade da educação lá para cima é muito grande. E as pessoas acomodaram. E o SES e o Senai são informações, não preciso nem dizer a qualidade de trabalho deles. Mas eu quero te agradecer de coração. Prazer é meu, Domingo. Sempre que você me convocar, estarei aqui presente. Com certeza. E vai voltar. Dar esse livro de presente nosso. Obrigado. Último livro nosso. Muito bom. E quero te agradecer mesmo a você por ter vindo. Eu acho que foi fantástico. O Schwerin falou muito bem de você. Ele falou, você vai gostar da entrevista. E realmente... Mas isso é um elogio dos amigos, não vai. Eu falo de vez em quando, ele fala. É verdade. Mas, muito obrigado. Prazer é meu, Domingos. Espero que a gente possa contar com você depois, mais no final do ano, para falar sobre esses 2 projetos. Será um prazer. Você tem uma posição, eu acho que aí a gente vai falar só sobre esses 2 projetos, que eu acho que é importante. Aí a gente começa já a poder analisar o resultado. Aí a gente dá um tempo lá para outubro, novembro, eu já vou falar com a Luciene lá para deixar agendado, com a Adriana.
porque aí você já vai ter um parâmetro, a gente vai poder discutir isso E sucesso especificamente. sempre do teu programa. Sou fã Obrigado, do teu amigo. programa, de Obrigado. você, então a gente tá junto sempre. A gente agradece de coração, tá bom? Obrigadão. Muito obrigado. Se você quer ver este e outros programas, veja pelo nosso site, siga nas redes sociais. Muito obrigado e até lá.